Olá, pessoal. Boa noite. Legal, já está entrando bastante gente. Hoje a gente vai realizar então essa live, né? Mais um bate-papo do Global Talk, para a gente conversar um pouco sobre as respostas e apostas, né? As dúvidas sobre o protocolo que foi enviado recentemente para as famílias do Colégio Global. Vamos receber aqui o Dr. André, mais uma vez, que colaborou para a elaboração desse protocolo, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Eu sou o Caio Martinez, coordenador geral do Colégio Global. Vendo o pessoal chegando. Aguardando então o Dr. André para a gente poder começar. Oi, oi. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Liberar? Pede de novo, Dr. André, porque não apareceu a solicitação aqui para mim. Boa noite, pessoal. O pessoal está chegando aqui. Acho que foi. Agora foi! Eba! Boa noite, pessoal! Desculpa aí que eu não sou o cara mais rápido do mundo aí nas tecnologias. Tudo bem? Meu áudio tá bom aí, Caio? Tudo certo? Tá tudo certo. A gente já tem 50 pessoas participando. Legal. Boa noite, pessoal. Acho que eu vou me apresentar de forma breve. Eu sou André, sou pediatra. Tenho aí mais ou menos 15 anos de atuação, fiz residência em pediatria geral e emergência e hoje atuo em consultório. Já fui aí do corpo clínico do Hospital das Clínicas e do Einstein por um bom tempo e hoje trabalho em consultório aqui em Sorocaba. A gente fez esse protocolo pensando aí no retorno de volta às aulas. Eu já vivi uma situação semelhante em 2009, onde eu trabalhava na creche do Einstein. A gente lidou com a gripe suína naquela ocasião, foi uma coisa que preocupou bastante aí na pediatria. A ideia desse protocolo foi unir aí as diretrizes que a gente tem, permitindo um retorno mais seguro aí para a escola, né? Entendendo que as crianças estão muito ausentes aí do convívio escolar e isso tem gerado alguns prejuízos. O que a gente coloca, duas coisas fundamentais. A primeira é a não obrigatoriedade de quem não estiver seguro de retornar. Isso é um ponto super importante. E o meu aceitar de estar junto aí com o colégio para fazer esse protocolo foi ter muito claro isso, a não obrigatoriedade de quem não estiver seguro. Então a ideia é criar uma opção para quem está querendo o retorno às aulas, tendo em vista características aí dos seus filhos ou de situações do seu domicílio. E o segundo ponto que precisa ficar muito claro aí para todo mundo é que esse protocolo ele é dinâmico, existe um dinamismo, porque as coisas envolvendo o coronavírus estão mudando muito, né? Imagino que todos tenham lido aí, espero que muitos de vocês tenham lido o protocolo. Eu fico aberto aqui a perguntas, não sei se o Caio quer colocar alguma coisa agora. Não, eu acho que é legal para que entrou mais algumas pessoas, né?
A gente enviou muito recentemente o protocolo para as famílias, né? Então surgiu essa ideia de a gente retomar essa conversa, né? A gente conversar, bater um papo novamente com você, para que a gente possa esclarecer as principais dúvidas, né? Mas, de antemão, eu acho que é legal aproveitar a oportunidade também para a gente atualizar um pouco, né, as famílias. Então, hoje a gente deveria havia uma expectativa de que hoje houvesse um pronunciamento sobre esse retorno, né, para o dia 7 de outubro, uma possibilidade também, uma projeção de dia 7 de outubro, e aparentemente esse pronunciamento foi adiado para amanhã. Acho que é legal a gente ter em vista, né, que sendo liberado ou não, a escola está preparada para esse retorno, né, e pensando muito não só nas diretrizes, né, da própria prefeitura, do próprio estado, da própria prefeitura, mas pensando muito também nessa perspectiva de que hoje o que a gente quer oferecer para esses estudantes, né? Então, existe uma proposta de acolhida, né, inicial e gradual para esse retorno. Então, é legal a gente também colocar que essa volta, ela também vai ser uma adaptação, né? E eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Eu vi que já surgiu uma pergunta ali, se tem data, né? A próxima expectativa de data seria 7 de outubro, né? Mas a gente ainda está aguardando confirmação, tá bom? Depende da prefeitura. Mas eu acho que a gente podia conversar um pouco, doutor André, se você pudesse falar um pouco sobre a importância dessa adaptação desse retorno, né? Então, acho que o primeiro ponto, o retorno da escola, ele vai se dar de acordo com as diretrizes do poder público. A ideia é seguir as recomendações do poder público, entendendo também algumas características da escola. Então, a gente tem que se equilibrar entre o que a gente tem aí de estrutura na escola versus poder público e recomendações do que vem. Então, assim, o primeiro ponto, não dá para ser um retorno pleno de cara, né? A gente precisa de turmas menores e, portanto, um número menor de alunos por professor. Isso exige um retorno numa porcentagem menor, que provavelmente vai girar em torno de 35%, seguindo aí as diretrizes do poder público. Isso garante o quê? Garante que eu tenha grupos pequenos e eu tenha rastreabilidade de pacientes sintomáticos, tá? Então, a ideia é o quê? Se eu tiver sintoma num grupo pequeno de alunos, esse grupo é isolado até definição do que aconteceu nos casos, e é isso que vai trazer segurança ao processo. Esse é o ponto-chave. Então, retomada com grupos pequenos, 5 alunos para cada professor, garantindo isso. Legal. Pessoal, só para avisar vocês, eu estou dando uma olhadinha aqui do lado, porque no meu monitor tem a Marcinha da comunicação me dando suporte, caso eu não consiga acompanhar todas as perguntas que surgirem no chat, tá? Mas uma coisa que surgiu aqui já de uma preocupação é sobre como que vai funcionar esse treinamento para os funcionários, né? Se vai ter esse momento com eles. Então, para os funcionários, a gente está organizando sim treinamento, principalmente no que se refere à utilização de equipamento de proteção, máscara, lavagem de mão, né? As orientações do cuidado aí de contato com as crianças. Esse é um ponto importante. Muita gente, eu estou vendo que está tendo algumas perguntas, assim, o assintomático, né? E a criança seria um grande assintomático, como fica isso? Como fica a transmissão? Um ponto-chave que a gente tem que entender é que não existe protocolo, turma, que traga risco zero, e muita gente às vezes pergunta isso. A ideia do protocolo é permitir um retorno para convivência e vivência dos alunos, e com isso você minimizar um pouquinho os efeitos desse afastamento da escola nas crianças, mas é impossível garantir risco zero. Por quê? Não tem como a gente fazer teste de todo mundo. A gente tem 2 exames disponíveis, a sorologia, que avalia a resposta sorológica do indivíduo, portanto é um exame que vai avaliar o que aconteceu lá atrás. Então, se há 10 a 14 dias a pessoa teve contato e fez anticorpo, você vai ver isso. E o PCR, que é o exame para identificação de infecção aguda,
é um exame que mostra uma foto, mas às vezes eu colho um PCR na terça, o cara está infectou na quinta e eventualmente o exame sai na sexta resultado. Então é importante entender que não existe risco zero, todos os protocolos são criados no sentido de você rastrear sintoma e afastar e definir o que aconteceu naquela turminha. E o que a gente entende é que a criança assintomática, pelo que tem se visto em literatura, ela não parece ser caso índice de grande valor na disseminação da doença. Existem alguns trabalhos colocando a criança com carga viral um pouco mais alta, mas a metodologia desses trabalhos é um pouco questionável em relação ao momento da coleta. Então, assim, eles comparam às vezes criança com adulto que está em UTI, criança colhendo uma fase mais inicial, onde existe uma tendência à elevação maior de carga viral, e o adulto já em fase mais tardia de doença. Outro ponto que eu coloco em relação a esses trabalhos é como é a técnica de coleta. É difícil você fazer um PCR quantitativo, né, que é um exame que mede carga viral, com técnica de coleta bem normatizada, de modo a permitir uma comparação bem assertiva. Mas quando você pega estudos que vão olhar crianças contaminadas e quem teve contato e quem de fato se infecta com esse contato, o número parece ser muito baixo. Tem vários trabalhos mostrando isso. Quem quiser, depois eu posso mandar por e-mail o estudo do pessoal aí do HC, que foi bem interessante. Então a pergunta e a colocação que está sendo feita: assintomáticos são potenciais transmissores? Sim, são, mas parecem não ser grandes. E é o que eu estou colocando, risco zero não existe, por isso que a escola dá a possibilidade das duas coisas. E aí cada um vai ter que tomar sua decisão em família. Então, eu vou usar o meu exemplo, acho que é uma forma boa de ilustrar isso. Eu tenho um filho com atraso de linguagem, com 4 anos, que abrindo escola eu já devo mandar. Aqui em Sorocaba a gente está vivendo abertura, eu devo mandar para a próxima semana. O meu de 2 é uma criança que está tendo neurodesenvolvimento normal, tá bem, eu estou segurando em casa, não vejo sentido em mandá-lo. Então a gente tem que individualizar a decisão. Às vezes eu tenho um idoso na casa convivendo com essa criança. Será que vale a pena mandar? Essa criança está tendo um bom desempenho escolar pelo ensino online e tudo? Não sei se compensa. São coisas que cada família vai ter que decidir. Não dá para a gente ser unânime aqui, não dá para polarizar. A gente tem que oferecer possibilidades. Acho que esse é o ponto-chave. Não sei se eu estou sendo claro aí, Caio. O que você acha? Não, eu acho que sim. E é isso, né? Acho que foi muito importante a gente ter realizado esse encontro aqui hoje, porque são muitas dúvidas que vêm surgindo, né? Em relação aos funcionários, o que a gente tem pensado é o seguinte: a gente vai ter um espaço, então, para troca desse funcionário, né? Ele chegando na escola, para poder, dentro da escola, reduzir, né, qualquer tipo de possibilidade de transmissão, tá? Existe uma outra questão também de que, a partir do momento que o Estado, né, libera essa abertura, a gente entende a necessidade de acolher as famílias que hoje entendem a necessidade, como você percebeu para esse seu filho mais velho, né? A importância de a gente receber, considerando aí todos os danos, né, que podem estar surgindo dessa pandemia. É muito importante também a gente relembrar e ressaltar que as aulas remotas, né, elas permanecem, então haverá uma manutenção das aulas remotas. Nesse primeiro momento, que é um momento de acolhida e um momento de adaptação, ofereceremos, então, cada segmento vai seguir uma organização, né? Então a gente pretende começar a oferecer esses momentos de acolhida e a manutenção do remoto, mesmo para quem for ficar em casa. Como isso vai acontecer, né? Como eu estava dizendo aqui, cada segmento tem uma especificidade, né? Então a gente tem planejado para o Fundi 1, por exemplo, de a própria professora ir com os alunos uma vez na semana, né? E garantir a atividade assíncrona para quem fica em casa. No infantil, é muito provável que, dependendo do resultado da pesquisa de intenção, que vai ser enviada logo mais, né, a gente vai poder ter uma dimensão melhor, se a gente vai reagrupar esses grupos, se a gente vai manter no remoto quem está no remoto, se a gente vai oferecer, se o professor ele vai garantir o momento do encontro síncrono, né, dentro da escola, tá?
Para o Fund 2, a gente tem, e para o médio, para a gente não interferir, porque existe uma logística mais complicada, né, por conta dos professores especialistas. Alô. Das escolas também. Oi? Eu tô sem áudio, eu perdi o áudio aqui, pessoal. Tá todo mundo ouvindo ou só foi no meu? Perdão. Eu estou te ouvindo. Vou ver aqui, peraí. Vou sair e voltar, tá bom? Tá, enquanto isso eu vou trocando uma ideia com o pessoal aqui. A ideia, então, pessoal, é o seguinte: para o Fund 2 médio, a gente tem pensado em atividades oferecidas no contraturno para não interferir em remoto. Então, dentro de todas as possibilidades que tivermos, a gente vai garantir, sim, isso a gente pode dizer com certeza, para que todos, né, quem for ficar em casa, quem voltar para a escola, né, para que todo mundo tenha acesso das aulas para todo mundo, tá bom? Acho que outra coisa que é importante dizer, que eu vi ali, isso, as aulas síncronas serão mantidas em casa, tá? Elas não vão ser interrompidas. Isso, gente, porque a gente está falando de uma primeira etapa, que prevê 35% de retorno para os anos iniciais do Fundamental 1 infantil e 20% só, né, para os anos finais do Fund 2 e médio. Então, se a gente tiver, dentro dessa pesquisa que vai ser enviada para as famílias, uma procura muito grande, provavelmente vai haver um rodízio, né? Então, na verdade, todo o protocolo pedagógico, que é um protocolo que a gente vai desenvolver assim que esse resultado da pesquisa chegar, ele vai trazer mais detalhes de como isso vai funcionar. Mas ele vai acontecer, ele vai ser terminado, né, finalizado, a partir do momento em que as pesquisas forem respondidas. Então, quanto antes vocês receberem a pesquisa de intenção de participação, antes vocês respondam também, por favor, porque isso vai dar mais margem para a gente entender como que a gente vai organizar tudo isso, tá? Mas não vai haver perda de interação para ninguém, tá? Nem de aula. Isso. Inicialmente essa é a proposta, tá bom? Mas tudo isso vai variar sobre a pergunta de uma vez por semana, né? Tudo isso vai variar de acordo com a intenção de participação. Se a gente tem um limite máximo de alunos na escola, né? Se a gente tiver, deixa eu só liberar o Dr. André aqui de novo, gente. Se a gente tiver um número bastante grande de intenção, a gente faz o rodízio, né? Se for um número mais baixo, talvez a gente possa ter uma frequência maior. Estou tentando liberar o médico. Que eu preciso achar no meio das respostas aqui, solicitação dele. Só um segundo, pessoal. Doutor André, se você puder enviar novamente a solicitação, eu não sei se eu perdi aqui no meio de tantas mensagens, ou se eu não recebi, tá? Da outra vez foi mais fácil achar. Deixa eu ver se eu volto lá em cima. Ah, tá. Enquanto eu vou procurar lá em cima, então, no comecinho. Opa, apareceu aqui pra mim. A escola, né? O prédio da educação infantil hoje localizado na Chácara. Foi. E o prédio da Pinagés. Tá ouvindo? Obrigado, perdão, turma. Desculpa, não sei o que aconteceu mesmo. Não, imagina. Sobre a realocação dos prédios só, e aí eu acho que você pode falar um pouco disso depois, André, aproveitar o gancho. A gente optou em levar hoje a educação infantil para a Chácara, né, que é o prédio da educação infantil, e o Fundamental 1, né, o primeiro ano também fica na Chácara, e o Fundamental 1 vem para o prédio da Pinagés, né. Pelo fato de ser o espaço com mais áreas externas, né, espaços mais arejados. Eu queria que você falasse então um pouco também dessas escolhas, da importância delas. Eu acho que o ponto-chave, eu vi algumas perguntas assim, como garantir distanciamento social em criança, né? Então, de novo, não dá para garantir esse distanciamento, né? Principalmente nos menores. Quanto menor a faixa etária, mais difícil isso se torna, bem como máscara, tá? Então, vou começar falando por máscara, que acho que é uma dúvida comum, depois eu falo da questão do distanciamento.
Utilização de máscara em menores de 5 anos é algo difícil. A Sociedade Brasileira tem recomendado a partir dos 2 anos, a Anvisa tem recomendado a partir dos 3 anos, não existe um consenso em literatura. Na prática minha de consultório, conhecendo criança, vendo criança, é difícil você manter o uso adequado de máscara numa criança de menos de 5 anos. Isso às vezes até favorece contaminação e tudo. Então, no protocolo, inicialmente, a gente coloca como obrigatório uma tentativa de uso acima dos 4 aninhos, né? 2 a 3 anos, eu acredito que seja uma missão impossível você manter máscara em um período longo. E a partir dos 4 anos é algo que tem que ser individualizado, tá? Por isso, de novo, o risco zero não existe, turma. O que a gente entende, assintomático não parece ser grande transmissor. Criança, principalmente as menores, você vai ter invariavelmente contato, né? Não tem como. E a gente tem que ter um respeito muito grande a isso. Então, se algum dos pais percebe que o filho está sintomático, avisa, não leva à escola e a gente já abre um circuito de vigilância naquele grupo que teve contato. Se na escola a gente observar alguém sintomático, essa criança ela vai ser afastada, vai ser colocada no ambiente de enfermaria e os pais vão ser acionados. Então, esse circuito de vigilância tem que funcionar bem, um tem que ajudar o outro. Isso é fundamental. Em relação aos mais velhos, e a partir dos 6, 7 anos, o entendimento em relação ao distanciamento fica mais claro. O desenvolvimento cognitivo da criança permite isso. E a gente consegue trabalhar de uma forma um pouco mais assertiva. Alguns me perguntaram se eu já visitei a escola. Eu vou ser honesto, eu trabalhei todos os protocolos com a Isa, com o pessoal, sem conhecer. Estou indo nessa sexta na escola. O que eu acho que é o ponto-chave que todo mundo tem que lembrar, independente da característica física, a gente tem que buscar os ambientes mais abertos para as crianças menores e os ambientes mais restritos para as maiores que respeitem mais o distanciamento. E acho que é isso que o Caio está querendo dizer com esses reajustes todos. Então isso é um ponto super importante e fundamental no desenrolar. E por isso que o protocolo é individualizado. Cada escola vai ter uma forma de trabalhar e de definir suas regras. E mais que isso, a definição da forma de trabalho depende do feedback dos pais. Os pais precisam definir se vão querer a volta do presencial ou não, para que a escola consiga estruturar a distribuição dos alunos da melhor forma possível. Então, é de fato uma construção. É uma coisa que não é fácil. A gente precisa da participação de vocês. E por isso da live, né? A gente tem que estar junto, tem que estar trabalhando junto. Isso é fundamental. Acho que eu consegui ser claro aí. Foi tudo tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao que eu falei? Eu acho que uma pergunta bacana que apareceu agora aqui foi quais são os cuidados que devem anteceder a ida à escola, né? Quais os cuidados que antecedem esse retorno ao presencial, que as famílias podem se antecipar já com as crianças? Eu entendo que aqui a gente tem duas coisas a pensar, Caio. A primeira é quais são as características do meu filho que me permitam definir se ele vai ou não à escola. Então eu vou ser honesto, se eu tivesse um filho asmático, com doença respiratória, que está indo bem na educação à distância, está fluindo, não existe sofrimento, eu consigo atendê-lo em casa, eu consigo estimulá-lo, não mandaria, estou sendo honesto. Eu tenho um filho que precisa de socialização, ele precisa de estímulo, ele não está tendo um neurodesenvolvimento adequado, ele tá aí precisando de contato. Esse cara eu vou querer mandar, isso é um ponto super importante. Então, esses dois pontos são importantes. O segundo ponto é entender se na casa alguém tem alguma doença que contraindica esse tipo de contato. Então, meu filho está maravilhoso, ele precisa de contato, mas puxa, eu tenho uma doença autoimune, eu faço uso crônico de corticoide, eu tenho um risco maior para essas infecções, ou eu tenho diabetes, eu sou um tabagista. Acho que eu não vou mandar meu filho, porque ele pode estar trazendo alguma coisa para mim e eu sou de grupo de risco, ou moro o avô. As decisões, elas são individuais, isso é importante. Cada casa vai ter que pensar sozinho. Mas são duas dicas para se pensar antes de mandar a criança. Então, olhar características do seu domicílio, quem está ali dentro, e olhar as questões envolvendo a criança em si.
Em relação aos cuidados com a criança, existe tudo isso descrito no protocolo. A questão de álcool gel, que está bem distribuído, estímulo da utilização do álcool gel e lavagem de mão, e o uso das máscaras dos mais velhinhos com as medidas de distanciamento cabíveis, tá? Então, os cuidados são basicamente esses. Não tem muito mais o que se possa fazer. E o que se pede, assim, se a criança tiver algum tipo de sintoma que eventualmente surgir a possibilidade da infecção pelo coronavírus, então uma diarreia, um vômito, uma febre, uma tosse, uma coriza, não manda essa criança para a escola, avisa para que a gente possa tomar as medidas cabíveis com aquele grupo que teve contato e passa a criança numa avaliação médica. Toda criança que apresentar sintoma na escola afasta para a enfermaria e a gente direciona para o pediatra dessa criança. Legal, eu acho bacana comentar que a escola sempre teve, né, esse protocolo no caso de qualquer doença infecciosa, né? A escola em si, a gente até brinca porque em determinado período do ano tem a virose daquela época do ano, né? Então tem a época da gripe, tem a época da virose, e é meio que sazonal, né? E existe esse protocolo de quando a criança já está apresentando algum sintoma, ela não ser enviada à escola, né? Daí eu acho que por parte das famílias, a gente pode ser mais rigoroso ainda em relação a isso, né? A gente sempre pediu bastante rigor, mas eu acho que nesse momento não dá para achar, né? Acho que nesse momento, se existe qualquer tipo de suspeita, é legal ficar um tempinho, observar, ver se está tudo bem, se esse sintoma de fato é um sintoma, porque às vezes a gente fica numa dúvida se o nariz escorrendo é sintoma ou não. Algo do gênero. Né? Eu acho que se tem sintoma que pode ter correlação, no primeiro momento afasta, tá? Legal. E é isso, a gente vai ter ali o termômetro, né? O tapete sanitizante, a própria máscara, para evitar que mesmo se tem alguém assintomático, né, possa haver a contaminação. Mas é muito importante que as famílias trabalhem com o mesmo rigor, né? De se perceber qualquer tipo de suspeita, qual é que é, para a gente pensar junto. Entre em contato, avisa, fala, olha, hoje não vai, porque estou olhando aqui, estou verificando para ver se é isso mesmo, né? Acho que é muito importante nesse momento a gente ser bastante transparente e bastante rigoroso em relação a isso. Aproveitando, eu acho legal falar um pouco sobre a questão da água, né? A gente sugere no protocolo que a criança traga a garrafinha de casa e o lanche de casa também, né? Para a gente evitar o uso de bebedouros coletivos, né? Na verdade, para eles não acontecerem. O mesmo lanche coletivo, né? Talvez falar um pouquinho disso também seria bacana, da importância, né? Dessa garrafinha de casa, do lanche de casa, do quanto isso reduz a possibilidade. A ideia é não deixar o bebedouro para consumo nele, né? Você põe na garrafinha, isso minimiza a contaminação, e lanche de casa também, né? Então você tem menos risco aí nesse processo, algo simples, algo mais tranquilo. Você está no controle das perguntas? Mais alguma aí, Caio, que você tenha visto que seja legal? Sim. Mais uma vez está surgindo uma dúvida aqui sobre o treinamento dos professores, né? Acho que a gente pode até dizer que na sexta-feira você vai estar na escola, os professores não, inicialmente dos funcionários da escola, né? Os professores, a gente já vai realizar uma reunião agora nesse sábado, né? Para a gente pensar o planejamento, mas mais voltado para o pedagógico, né? Com o Dr. André vai ser assíncrono ainda, vai ser uma live, né? Com os funcionários da escola que já estão lá trabalhando na manutenção, você vai conversar na sexta e depois ter um papo com os professores. De repente, adiantar um pouco do que você vai conversar com eles. Seria legal. Bom, acho que assim, dúvidas dos professores, né? A primeira coisa que eu coloco aqui, turma, é assim, existem professores que provavelmente estão preocupados. Alguns talvez sejam um grupo de risco, alguns têm uma apreensão em relação ao retorno, né? O que eu entendo, a gente tem que tentar definir na escola quem são professores que de fato pertencem a um eventual grupo de risco e buscar dar a eles mais funções administrativas ou de aulas online e um distanciamento em relação ao contato direto das crianças. Esse é o primeiro ponto. Do mesmo jeito que a gente está preocupado com as crianças, com as famílias, a gente tem que estar preocupado com os professores e colaboradores da escola. Então, nesse sentido, existe uma movimentação e acho que é algo que dá para se conversar e alinhar, não é problema, tá?
Uma dúvida que surgiu em relação ao uso de transporte público, né? Se teria como a gente fazer algum tipo de troca de roupa ou limitação. Fica complicado, né? Porque na verdade a gente também não pode interferir aí em vestimenta, em todas essas questões, se a pessoa vem de transporte público ou vem de transporte individual. Se o transporte público está aberto, a gente também tem essa limitação, não dá para a gente interferir. Vi algumas perguntas também em relação à vacina de gripe, se daria para a gente sugerir. Sugestão é dada. A grande questão é que a gente não pode prescrever ou cobrar aí, né, exigir obrigação para a entrada na escola. Existe um nível de limitação da escola nesse sentido, a não ser que venha aí uma orientação do serviço público obrigando algo nesse sentido. Aí a escola passa sim a poder exigir. Do contrário, não. Do ponto de vista jurídico, a gente não tem esse nível de autonomia e a gente tem que respeitar a autonomia dos pais e a autonomia também do médico que cuida dessa criança. Então a gente não pode. Mas o que eu entendo, a sugestão tem que ser dada e a gente tem que ter uma noção muito clara de senso coletivo, de buscar e atenuar a transmissão de outras doenças, né? Surgiu uma pergunta aqui perguntando se a vacina pneumo 13 ajuda. Então vamos lá, essa pergunta é super legal. Eu vi que também teve uma pergunta em relação à vacina de influenza, né? É assim, a vacina pneumo 13, ela vai fazer uma prevenção contra doenças respiratórias, em essência, pneumonia por pneumococo, meningite por pneumococo e otites, né? Então doenças respiratórias de um modo geral, otite, sinusite. Ela não vai ter uma ação direta contra o Covid, mas é aquela velha e boa história. Se você está numa época onde você tem um vírus que causa doença respiratória circulando, e uma complicação de doença respiratória viral é justamente uma doença pulmonar bacteriana, fazer uma vacinação contra o pneumococo, que é a principal bactéria causadora da pneumonia, é positivo. Não achando que isso vai te trazer uma proteção plena contra o coronavírus. Em relação à influenza é a mesma coisa. Você pode ter co-infecção viral? Pode. Você pode ter um coronavírus junto com influenza dando a infecção. Isso vai piorar a situação do paciente? Sem dúvida nenhuma. Então, se o cara tiver vacina para gripe, é algo melhor. Mas não que isso vá... Em relação a outras vacinas, BCG dando algum grau de proteção a mais, ninguém sabe ainda, é especulativo. Um outro ponto importante que eu acho legal frisar, aproveitando que a gente está discutindo vacina. Ninguém sabe quando essa vacina vai sair, né, turma? A gente está especulando aí vacina para o começo do ano que vem. A gente está em estudo fase 3 em alguns casos, que são estudos onde eu aplico a vacina num número maior de pacientes e começo a observar as respostas, mas não ficou claro ainda para a gente o grau de resposta vacinal, o quanto vai se ter de proteção com essa vacina e de que forma ela vai ser capaz de conter aí o processo. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente começar a buscar alternativas para o retorno. A gente completou aí 200 dias sem escola, são poucos os países que estão nessa tocada, tá? E isso gera prejuízo emocional forte na molecada, social e até também pedagógico. Então a gente tem que começar a buscar um equilíbrio. Não dá para todo mundo ficar escondido em casa esperando, né? Eu entendo, respeito, mas eu acho que a gente tem que começar a buscar alternativas. Isso é um ponto super importante. Um outro ponto importante, por isso que eu falo, não dá para polarizar essa discussão. Os cenários, eles são absolutamente individuais. Tem situações onde o pai e a mãe são médicos, por exemplo, e estão tendo que trabalhar e não têm onde deixar uma criança. Então, eu estou colocando situações aí várias, né? Tem situações onde os pais, eventualmente, são autônomos e precisam sair. Tem situações onde o pai está sendo remunerado, fazendo home office. Então, esse equilíbrio não é fácil. Os cenários das famílias são diferentes. Esse respeito é fundamental. Não tem certo ou errado aqui. Esse é um ponto chave. Legal. Eu acho que existem muitas dúvidas surgindo, né, sobre como vai ser realizado duplamente, né, o remoto e o presencial. Eu queria só esclarecer para todo mundo que existe um protocolo pedagógico em elaboração e um protocolo também voltado só para o socioemocional, onde já aconteceu uma reunião com famílias interessadas em contribuir para essa elaboração. Então, a gente precisa, mais uma vez, para a gente conseguir dar continuidade, principalmente no pedagógico,
a gente precisa da confirmação da pesquisa, né? Essa pesquisa de intenção de participação para a gente iniciar. Assim como o protocolo de saúde e o coronavírus, né? Algumas coisas vêm mudando com uma velocidade bastante grande, esses reajustes também vão ser feitos na medida em que essas intenções forem, de repente, aumentando, né? Uma coisa que eu acho bacana para a gente trazer agora e conversar um pouquinho é sobre essa questão do que uma pessoa, agora produtor me perdi, desculpa, sobre esse controle da vacinação, né? Mesmo quando tiver vacina, a escola pode exigir esse controle de vacinação, doutor André? Se você não tiver uma normativa em lei exigindo isso, não. É um ponto, é inconstitucional, não posso passar por cima aí de uma legislação. O que se coloca é que vai ter essa obrigatoriedade, né? Foi até uma discussão recente em imprensa, mas se isso não tiver escrito, né, e determinado, você não pode. Você está ferindo a autonomia dos pais sem ter aí um risco iminente. Então é proibitivo do ponto de vista ético. A gente vê que tá numa curva decrescente agora, né? Tanto o número de contaminações, né, nos jornais, a gente tem acompanhado nas mídias, quanto o número de mortes. Você acha que isso influencia, talvez, na decisão da reabertura da escola, e isso torna o cenário mais seguro? O que isso significa na prática? Então vamos lá, em todos os países do mundo onde a escola retomou, você só iniciou retomada no momento em que se viu uma estabilidade ou queda de curva. Então isso é super importante, você está vendo um controle. Isso é um ponto fundamental. O que me chama a atenção aqui no Brasil e que me incomoda muito, aí eu vou fazer uma colocação minha, assim, eu não vejo sentido em abrir bar e não abrir escola, tá? Isso para mim é um absurdo completo. E isso mostra o quanto a nossa sociedade às vezes falha em relação a priorizar a educação, né? Eu acho que assim, educação para mim é serviço essencial. Meu pai é professor, minha mãe é professora, eu dei aula há alguns anos, eu enxergo a educação como o elemento mais transformador que pode existir aí na sociedade. Então isso é um ponto fundamental, me incomoda isso. Todos esses países que eu estou falando que abriram, eles abriram a escola antes de abrir a economia como um todo, até para ter essa janela e observância, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto fundamental. O segundo ponto que a gente vê, quando a gente trata de coronavírus, a gente tem aparentemente dois tipos de imunidade. Você tem a imunidade humoral, que é nível de anticorpo, então a cor da sorologia vem positivo, e já tem trabalhos mostrando que eu tenho um tipo de imunidade que é celular. O cara ele vai reagir contra o vírus e essa resposta não necessariamente determina nível de anticorpo, tá? Então isso é um ponto fundamental. Assim sendo, quando a gente pega o inquérito sorológico da cidade de São Paulo, o último, girava em torno de 15 a 20% de sorologia positiva já na população. Mas provavelmente eu tenho um número maior na população. Eu tenho já em torno de 40, 50% das pessoas que talvez já tenham tido contato. Isso foi uma colocação até do Celso Granato numa reportagem recente, aí, que é um dos coordenadores lá do Fleury. Então esse é um ponto importante. E isso sugere que a gente está de fato com esse padrão, por quê? Porque você tem essa tendência de platô queda, né? Então assim, estamos em platô, mas já vislumbrando uma tendência de queda franca ainda não, mas a média móvel está menor nos últimos dias, tá? Eu entendo que esse feriado de 7 de setembro vai ser muito interessante para a gente observar o padrão da evolução da doença na população daqui a uns 14 dias, porque o período de incubação gira em torno de 7 a 10. Então os próximos 14 dias vão dar uma lição para a gente aí de como é que estão as coisas, tá? No sentido de entender a evolução aí da pandemia, tá? Tem bastante dúvidas surgindo, né, sobre muitas delas. As informações estão no próprio protocolo, né? Eu acho que é isso. Os pontos de higienização, né, eles serão instalados, o tapete sanitizante na frente da escola, tudo isso está no protocolo, né? É óbvio que a gente está aqui para falar bastante sobre isso, né? Mas outro ponto bastante importante que eu acho que é importante dizer aqui, que ainda estão surgindo algumas dúvidas, é sobre
o presencial, né, e o remoto. As aulas no remoto serão mantidas e ofereceremos, então, encontros no presencial, basicamente no contraturno, com exceção de educação infantil, que talvez a gente reorganize, tá? Mas pro acolhimento, principalmente do socioemocional, dessa motricidade, né, desse corpo que está parado tanto tempo. Então, só para tirar algumas dúvidas que vêm se repetindo aqui no chat, mas que também estão lá no nosso protocolo, tá bom? E é isso, o protocolo, ele é o mesmo para todos, tá? Se você pegar lá, você vai do infantil até o ensino médio, ok? O mesmo vai acontecer com o socioemocional e o mesmo vai acontecer com o pedagógico. Legal. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta agora relacionada, gente, ao protocolo, esse agora que vocês já receberam, né? Que é o protocolo de saúde. O que eu vi aí, Caio, eles perguntando se teria túnel de desinfecção, né? Então, túnel de desinfecção é algo que não é efetivo e pode trazer algumas lesões dermatológicas, né? Eles usam muito hipoclorito borrifado. Dos levantamentos que eu fiz em literatura, nada muito conclusivo em relação à indicação e podendo dar lesão cutânea nas crianças. Então, o que a gente preconiza mesmo aí para o nosso protocolo, lavagem de mão, máscara e o tapete sanitizante, tá? Alguns pais médicos aí em discussão colocaram também possibilidade de deixar um sapato só para uso dentro da escola. Ficou-se de ver possibilidade, mas acho que inviabiliza do ponto de vista estrutural. Talvez para os funcionários a gente conseguisse, mas acho que para as crianças é algo um pouco mais difícil, conseguir armário para todo mundo e organizar tudo, né? Então, assim, as medidas de contenção mesmo, turma, distanciamento, tentar manter 1,5 m, entendendo que nos pequenos não vai rolar. Isso é fato, não vai rolar. Lavagem de mão e uso de máscara. E uso de máscara nos pequenos também não deve rolar. Então, por isso que é importante cada um entender as características do seu filho e da sua família para tomar a decisão. Em relação ao número de casos, eu até entendo que se tem casos eventualmente subindo, mas o que a gente vê é que às vezes morte, não, vamos ter que entender melhor. E terça-feira é um dia que sempre sobe na contagem, tá? Então esse é um ponto importante, também estou vendo algumas pessoas apontando, tá subindo. Terça sempre sobe. Faz o retorno aí das semanas epidemiológicas, vocês vão ver. Passa o final de semana que ninguém faz as quantificações aí, tem aí um final de semana e depois sobe, tá? Legal. Tem até uma pessoa comentando que a própria Anvisa não recomenda o uso desses túneis, né? Não tem sentido, eu juro que eu procurei aqui para ver se tinha alguma coisa, mas nada mesmo. O que tem em resumo é álcool gel ou lavagem de mão com água e sabão, né? Não necessariamente precisa ser o álcool gel e máscara. Legal. Hoje nós tem uma pergunta aqui relacionada aos ar-condicionados, né? Hoje nós temos algumas salas com ar-condicionado, mas todas, sem exceção, né? Tem as janelas, então o ar-condicionado não vai ser utilizado, né? A recomendação é para que não se utilize. Se você puder falar um pouco do porquê, que também não é recomendado, doutor André? Com ar-condicionado você vai ter menor circulação de ar dentro da sala, né? Então o que se preconiza mesmo janela aberta, tem calor, tudo, mas janela aberta. Se tiver insuportável o ambiente, se tiver que usar, eventualmente use com janela aberta, melhor, tá? O ideal é não usar, mas se tiver que usar, janela aberta, não dá para deixar fechado. A gente tem se organizado, né, dentro dessas expectativas de planejamento aí, para priorizar os usos externos, né, as áreas externas da escola. Até por isso que haverá rodízios, né, para que a gente consiga garantir a ocupação desses espaços externos com prioridade, né? Mesmo quando estiver chovendo, por exemplo, a gente conta com espaços amplos cobertos também na escola, né? Então acho que isso é um ponto a nosso favor. É isso aí. O ambiente aberto ajuda muito. Mais uma vez, então, vou ressaltar, recebi aqui a informação mais concreta. Amanhã vai ser enviada a pesquisa de intenção. É muito importante que todo mundo responda até sexta-feira. Isso vai contribuir muito para o nosso processo de organização, tá bom? E planejamento. E aí, assim que a gente tiver o resultado dessas pesquisas já metrificadas,
marcado, a gente vai conseguir informar com mais precisão a quantidade de pessoas que vão vir por dia, a forma como a gente vai se organizar, os rodízios que serão realizados, né? Todos eles seguindo o mesmo protocolo de saúde, que é esse que já foi enviado, né? Eu acho que uma coisa bacana falar também é sobre as 3 cores de máscaras, doutor André. Vamos lá, a sugestão das 3 cores de máscara visa permitir um melhor controle de troca, tá? Tem se recomendado, depende também do protocolo, né? Então tem se recomendado, em alguns protocolos troca a cada 2 horas, em outros a cada 3. A proposta é a cada 3 fazer troca, e se a máscara estiver molhada, né, com excesso de saliva, idealmente é que se troque de forma imediata. E aí você tem 3 cores para permitir controle de troca a cada 3 horas, algo simples, está bem descrito lá. O que eu estou vendo, muitas perguntas, elas não estão batendo talvez com o foco da discussão hoje, até enfatizar um ponto importante. Acho que a ideia hoje é discutir muito mais o protocolo de saúde, no sentido de lembrar. O retorno é opcional, você vai ter um professor para cada 5 alunos, vai se priorizar atividades de vivência e convivência no ambiente escolar e não vai se retornar de forma plena. E o ponto importante outro é que quem tiver seguro para mandar seu filho à escola pode, quem não tiver não, e a escola vai criar uma via de garantia de aspectos pedagógicos online, certo? Então esse ponto é importante. O que a gente precisa hoje é o feedback de vocês, assim, de entender isso e mandar para a gente quem vai querer mandar o seu filho ou não para que a escola possa fazer o desenho, certo, Caio? Não, exatamente. E é muito importante a gente ressaltar que ninguém vai ser prejudicado. Ficando em casa, vindo para a escola, né? A gente vai garantir 100% da entrega do trabalho, né? Do serviço. Então, quanto isso, eu gostaria que todo mundo também ficasse despreocupado, porque eu sei que estou sentindo que está surgindo muitas questões aí, né? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. A escola está segura, gente. Só que é isso, ela está segura a nível de o que a gente pode oferecer de segurança, né? O doutor André disse algumas vezes aqui, o risco, ele existe porque a gente está no meio de uma pandemia, né, doutor André? E existe... A escola, ela não tem risco zero, o que a gente entende. Então, outro ponto que eu deixei de frisar, assim, as infecções por coronavírus na criança não tem evolução ruim na maioria dos casos. São raros os casos graves. Existem casos graves? Sim, existem casos graves, mas é raridade, né? Então, criança, a mortalidade por coronavírus, por exemplo, é menor do que por influenza, em estatística americana. E às vezes a gente fica com esse olhar aí muito focado em doença grave, e a gente está vendo, de fato, doença grave mais na população idosa, que realmente é uma doença complicadíssima em quem tem comorbidade. Em faixa etária intermediária, assim, é uma loteria, difícil você predizer, né? Agora, em criança, a evolução parece ser boa. Na experiência de consultório aqui, tive alguns casos de evolução muito tranquila. Converso com colegas de hospital, conversei com o pessoal do HC semana passada, 2 casos graves aí lá, mas assim, uma criança com doença de base, com tratamento de câncer, e a outra criança fez uma complicação raríssima, que é uma miocardite. Então assim, é difícil você ver caso grave na molecada, né? No UTI a gente vê um outro caso, precisando de suporte de oxigênio, mas complicações como nos adultos, com necessidade de ventilação mecânica, diálise, ela é rara, né? Outro ponto importante que a gente tem que levar em conta é que a gente está propondo uma abertura nesse cenário de estabilidade, queda, mas isso também pode mudar, né, turma? Isso pode mudar. Às vezes a gente percebe que num cenário de reabertura estoura novamente a pandemia, você tem que rever tudo. Então, nesse ponto, o protocolo é dinâmico, esse entendimento tem que ficar claro. Legal. Ó, foi feita uma pergunta se o questionário vai ser enviado mais de uma vez, né? Para que a família possa mudar de opinião. E sim, né? A gente vai ter que fazer essa enquete de intenção periódica, mas não impede também que as famílias que mudarem de opinião e tenham novas intenções também entrem em contato com a escola, informando essa intenção de participação das atividades presenciais, tá? Outra questão que surgiu foi sobre o aplicativo que
ele vai garantir, né, na hora de buscar as crianças. Então, existe um aplicativo que a escola contratou que se chama Filho Sem Filo. Mais informações também vão no protocolo pedagógico, tá? Mas você vai ter que responder uma enquete diária para a gente ter a maior precisão do momento em que essa criança vai ser buscada na escola, né? Para a gente prevenir também a aglomeração na hora dessa saída, tá? E aí, uma outra pergunta que eu acho que pode ser, de repente, a gente já está... Acho que a gente tem 10 minutos, dá tempo para mais alguns. Mas quais os sinais que a gente precisa ficar atento, né? Para se tem alguém na minha casa ou o meu filho, né? Porque eu penso que meu filho ou minha filha, né? Ou, enfim, a criança pela qual eu sou responsável. Mas se só a criança demonstra o sintoma, não pode ir, ou se eu tenho alguém na minha casa também que está com sintoma e a criança pode estar assintomática, né? O que a gente tem que ficar atento? Qual o radar? Perfeito. Se tem alguém na casa, não deve mandar, justamente pela preocupação com o assintomático. E aí é aquilo, são sintomas inespecíficos. As doenças virais trazem inicialmente sintomas inespecíficos. Tosse, febre, coriza, né, o nariz correndo, dor no corpo, dor na articulação. Tive caso de colega que não teve nada de quadro respiratório, era só dor no corpo, uma dor no corpo insuportável e era uma coronavirose. Então assim, febre, tosse, coriza, dor no corpo, vômito, diarreia, dor de cabeça. São sintomas gerais aí mais comuns, né? Prostração, astenia. Tá? E eles não precisam estar juntos. Eles podem estar acontecendo separadamente um do outro. Pode estar acontecendo separadamente, perfeito. Não precisa estar junto, não. Não é e, é ou, tá? Tá, legal. Acho muito, só para reforçar um pouquinho dessa questão da pesquisa de intenção, né? A gente vai garantir que haja uma periodicidade dessa pesquisa, mas a criança só vai poder entrar na escola mediante a resposta dessa pesquisa, né? Porque a gente precisa garantir o planejamento para receber número X de crianças, né? Então é legal a gente entender que existe essa responsabilidade compartilhada aí, né? Se hoje eu resolvi levar o estudante para a escola, eu vou interferir no planejamento prévio. Então, eu preciso responder essa pesquisa até sexta-feira agora, mas ela vai acontecer com mais periodicidade para a gente entender como que a gente organiza, né? Se esse rodízio, se um aumento de funcionários, se ocupação de outros espaços, né? E sim, o retorno está super condicionado ao posicionamento da prefeitura, tá? Então, o que a gente tem feito existe uma previsão de possibilidade para outubro. Estamos prontos. Porque toda essa organização ela não pode acontecer de um dia para o outro, né? Então, a gente já está preparado para isso, a gente já vem se organizando para isso faz um tempo, mas a gente ainda está à mercê da liberação da prefeitura, tá bom? Precisa. Eu tenho um ponto-chave, assim, a gente está vivendo uma fase muito triste aí, né? As pessoas estão fechadas, estão convivendo menos, isso tem gerado prejuízos importantes. Eu entendo que a doença, ela vem e ela não vai embora. Esse vírus está muito adaptado à nossa espécie. E ele vai passar de uma pandemia, né, para uma endemia. Ele vai circular no nosso meio como uma gripe, tá? Então, isso é uma coisa complicada, porque eu entendo que é importante a gente restringir circulação, socialização, mas eu entendo também que não dá para viver preso, isso é prejuízo à nossa vida também, não dá para viver sem viver, tá? Eu vi meu pai chorar 3 vezes na vida, no meu casamento, na minha formatura e no meio desse negócio, porque não estava me vendo, não estava vendo os meninos. Isso é um ponto importante, a gente está tendo prejuízo. Como a gente vai conseguir esse equilíbrio? A gente só consegue isso com a ajuda das pessoas que estão no nosso entorno. Um vai ter que ter um olhar empático ao outro, um vai ter que ajudar o outro, um vai ter que assumir responsabilidade pelo outro. Isso é super importante. Agora, risco zero não vai rolar. Eu entendo quem não quer mandar e entendo quem quer mandar. E esse ponto é fundamental, tá? Estou vendo que estão aparecendo perguntas de teste de farmácia, teste em massa. Não resolve o problema fazer testagem. Sorologia mede uma coisa que já aconteceu lá atrás de alguém que não tem sintoma, que é o teste de farmácia, e o PCR é uma foto de um momento. O cara tem um PCR recolhido na terça, que sai o resultado na sexta negativo e pode ter infectado na quinta. Não resolve. A rastreabilidade é por sintoma.
tá? Então isso é importante. Um outro ponto é que a gente sempre falou muito em medidas de afastamento no começo da pandemia, pensando em achatamento de curva e reajuste dos serviços médicos hospitalares para que você pudesse atender a população. Chega uma hora, turma, que não dá. Você tem que chegar numa justa medida, no equilíbrio das coisas, para que a vida em sociedade se sustente. Então, esse ponto é importante. A gente está agora nesse ponto de platô, os hospitais de campanha estão sendo fechados, as hospitalizações estão diminuindo. Entendo que os casos acabam aumentando muitas vezes por teste, a gente precisa tomar cuidado na interpretação desses resultados. Então, a gente está vivendo um momento que tem que se pensar em reabertura sim, tendo em vista os prejuízos que a gente tem. É só essa questão. E é isso, eu estou vendo um comentário aqui super legal, não tem certo e errado, é isso aí. Tem que ter cooperação, tem que ter união, tem que pensar no coletivo e tem que ter um olhar para as características do teu filho e da tua família que vão indicar o não retorno. É isso. É isso. André, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Queria agradecer também a participação das 104 pessoas que estão presentes aqui com a gente. A gente tem 4 minutos para conseguir encerrar então aqui e garantir que isso fique gravado para quem não conseguiu assistir. Então você pode indicar, depois vai estar aqui disponível no IGTV. É muito importante, mais uma vez, que vocês respondam a pergunta, né? Isso vai ser de suma importância para a gente. E algumas perguntas que não foram respondidas, a gente vai tentar compilar também todas elas para enviar posteriormente as respostas, tá bom? No meio de tantas questões, a gente acaba perdendo alguma coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor André, pela presença, por toda a ajuda e conhecimento aí prestado. Quem quiser mandar e-mail para mim, eu devolvo com algumas publicações discutindo essas questões teóricas aí que eu coloquei. Então, existe uma apresentação em PowerPoint desse pessoal, desse grupo do HC, discutindo exatamente isso que eu trouxe, essa questão da transmissibilidade. Quem quiser mandar, pode mandar. Meu e-mail é aplmatar@yahoo.com.br. Fiquem à vontade, numa boa, tá bom? Vai ser um prazer trocar essas informações. A gente compartilha depois do seu e-mail também. Muito obrigado, viu? Valeu, turma! Valeu, obrigado! Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.